Posso começar? Vamos começar em releitura, com a leitura, né? Terminando a leitura da tragédia Édipo, do Sófocles, né? Logo depois do diálogo do Édipo com o Tiresias, vamos à fala do coro. Por favor. Quem perpetrou com as mãos ensanguentadas, indescritíveis, torpes atentados, segundo a voz fatídica da pedra, de onde provém o oráculo de Delfos? Para o culpado já chegou a hora de iniciar súbita fuga igual à dos corcéis velozes como aos ventos, pois o filho de Zeus, divino Apolo, armado de relâmpagos ardentes, lança-se contra ele juntamente com as infalíveis, as terríveis fúrias. No Parnaso coberto de alta neve, acaba de estrondar a ordem clara, que todos saiam em perseguição do criminoso até agora ignoto, errante pelas selvas e cavernas e rochas, ofegante como um touro. Seguindo a trilha adversa que o isola dos homens, o infeliz tenta escapar aos rígidos oráculos oriundos do âmago da terra, mas em vão. Eles, eternamente vivos, cercam-no. Terríveis, sim, terríveis são as dúvidas que o adivinho pôs em minha mente. Não creio, não descreio, estônito. Adeja o meu espírito indeciso, perplexo entre o passado e o presente. Que controvérsia pode ter havido entre os labidácidas e o descendente de Pólibo? Nem nos tempos remotos, nem hoje sou capaz de vislumbrar realidades que me deem provas contra a inteireza e a boa fama de Édipo e me decidam a tirar vingança de um assassínio ainda envolto em trevas, optando nas causas dos labidácidas. Labidácidas são os filhos de Lábdaco, né? Assim como os Átridas são os filhos de Atreu. Apolo e Zeus têm olhos para tudo. Eles conhecem as ações dos homens, mas um mortal, um simples adivinho, não pode convencer-me. É inaceitável, embora no saber um homem possa ultrapassar os outros muitas vezes. Jamais, antes de ver ratificada a fala do adivinho, darei crédito à acusação lançada contra Édipo. Sim, foi aos olhos dos tebanos todos que outrora a esfinge veio contra ele, e todos viram que Édipo era sábio e houve razões para que fosse amado por nosso povo. Diante desses fatos, jamais o acusarei de qualquer crime. Entra Creonte agitado. Creonte. Fiquei sabendo, cidadãos, que nosso rei lançava contra mim acusações terríveis. Não me disponho a suportá-las. Eis-me aqui. Se em nossos infortúnios de hoje ele imaginava que em atos ou palavras lhe fiz injustiças, não quero prosseguir vivendo sob o peso de tal imputação. O dano que me causa essa suspeita não é pouco, é mesmo enorme se na cidade, se por vós, por meus amigos, sou acusado de traição ao nosso rei. Corifeu. Pode ser o coro também fazer o corifeu, dá no mesmo. Talvez aquela injúria tenha sido origem, mas... Calma aí. Talvez aquela injúria tenha sido origem mais no arrebatamento que na reflexão. Como terá podido Édipo supor que a culpa é minha se o adivinho mentiu? Ele falou assim, não sei pensando em quê. Estava firme o seu olhar, o ânimo firme, quando ele me acusou dessa maneira insólita? Não sei, não gosto de encarar os poderosos. Vendo Édipo reaparecer vindo do palácio. Mas ele próprio está saindo do palácio. Dirigindo bruscamente a Creonte. Que fazes, tu que estás aí? Ainda ousas chegar a mim, tu que seguramente queres tirar-me a vida e despojar-me do poder abertamente? Pois vejamos, dize agora, chegaste à conclusão de que sou um covarde ou insensato para conceber projetos tão sórdidos? Acreditavas que eu não via tuas maquinações e não as puniria, havendo-as descoberto? Dize pelos deuses, não é conduta de demente cobiçar, sem bens e sem amigos, e poder sem par, o poder sem par que vem do povo numeroso e da riqueza? Que podes esperar de mim falando assim? Deixe-me responder, pois sou igual a ti, e julga livremente após haver-me ouvido. És hábil em palavras, sinto-me inclinado a ouvir-te.
embora sejas inimigo pérfido. Primeiro, quero refutar essas palavras. Primeiro, não me digas que não és culpado. Se crês que se crês que a intransigência cega é um bem, enganas-te. Se crês que a ofensa não será punida, iludes-te. Concordo com tuas palavras, mas revela-me o grande mal que, em tua opinião, te fiz. Persuadiste-me ou não me persuadiste a consultar o venerável adivinho? Ainda agora sou da mesma opinião. E quanto tempo já passou desde que Laio Que fez o falecido rei? Não compreendo. morreu, ferido pela mão de um assassino? Contar-se-ia uma sequência longa de anos. E já Tiresias, nesse tempo, era adivinho? Ele já era sábio e reverenciado. E por acaso ele aludiu então a mim alguma vez? Que eu saiba, nunca, ao menos em minha presença. Não te ocorreu mandar investigar o crime? Fizemo-lo de certo e nada descobrimos. Por que esse adivinho sábio nada disse? Não sei, quando não compreendo, silencio. Mas não ignoras, e dirias de bom grado, Não calarei se for de meu conhecimento. que sem haver entendimento entre ele e ti, jamais afirmaria ele que fui eu o causador da morte trágica de Laio. Sabes o que ele disse, mas eu também tenho o direito de fazer-te agora umas perguntas. Pergunta, não serei por isso criminoso. Quem sabe? Desposaste minha irmã Jocasta? Só posso responder afirmativamente. Partilhas do poder com ela em mando igual? Faço-lhe todas as vontades no governo. Depois de ti e dela, não sou eu quem manda? É certo, esse fato agrava a tua culpa. Segue meu pensamento e mudarás de ideia. Medita para começar nesse detalhe. Crês que jamais homem algum preferiria o trono e seus perigos a tranquilo sono, tendo poder idêntico sem arriscar-se? Pois quando a mim ambicioso, muito menos a condição de rei que o mando nela é implícito. Pensam assim todos os homens comedidos em seus desejos. Sem me expor, obtém agora tudo de ti, ou não. Porém, se eu fosse rei, teria de ceder a muitas injunções. Por que motivo, então, me tentaria o trono mais que essa onipotência livre de percalços? Não sou, não sou ainda cego a ponto de almejar mais que a influência e o proveito consequente. Já sou por todos festejado, já me acolhem todos os solstícios e todos que Solícitos. todos os solícitos e todos que precisam de mim, de ti primeiro me procuram. Todos eles conseguem tudo por interferência minha. Como haveria eu, então, de desprezar o que já tenho para obter o que insinuas? Seria tolo esse procedimento pérfido. O plano que imaginas não me atrairia, e eu não o realizaria ainda ajudado. Queres a prova? Sem demora vai a Delfos e informa-te se relatei fielmente o oráculo. Ainda vou mais longe. Se me convenceres de haver-me conluiado com o velho adivinho, merecerei dupla condenação à morte, a minha e a tua. Não me acuses com base em vagas, pálidas suspeitas sem me ouvir. Fere a justiça apelidar levianamente os bons de maus ou os maus de bons. E desprezar um amigo fidedigno, em minha opinião, é o mesmo que menosprezar a própria vida, o bem mais precioso. Com o passar dos anos, seguramente reconhecerás tudo isso, pois só com o tempo se revela o homem justo. Mas basta um dia para descobrir o pérfido. Creio, Senhor, que ele falou sensatamente, como quem faz esforços
para não errar. Quem julga afoitamente não é infalível. Se empregam a foiteza para derrubar-me, insidiosamente, devo ser afoito ao defender-me. Se eu não estiver atento, os planos deles podem transformar-se em fatos, e os meus fracassarão inevitavelmente. E que pretendes exilar-me dessa terra? Desejo tua morte, e não teu exílio. Seria justo se provasses minha culpa. Comportas-te como se não devesses nunca ceder e obedecer ao detentor do mando. A retidão faz falta em tuas decisões. Quando se trata dos meus interesses, não. O meu também mereceria igual cuidado. És mau, Creonte, Não queres compreender. mas deves-me da mesma forma obediência. Se mandas mal, não devo. Meu povo, meu povo. Também pertenço ao povo, que não é só teu. Vendo Jocasta sair do palácio. Sai, senhores, pois Jocasta vem saindo de seu palácio em boa hora para vós. Com a vinda dela, creio que deveis pôr termo sem mais demora ao vosso desentendimento. Essa é uma sequência Entra. muito interessante, né, gente? Porque existe essa peste, como a gente tinha lido da outra vez, né? Existe essa necessidade imediata de resolver um problema, né? De saber da solução desse problema. Então, vem Creonte, né? Dar a boa nova. Bom, existe uma solução para esse problema. E ela é aparentemente simples, né? Tem um assassino no teu reino, mataram o Laio, a gente não investigou, né? Então, se tu pegar esse assassino, a gente vai sair dessa M que a gente está aqui em Tebas. Chama o Tiresias. E aí vem o Tiresias. Aí o Tiresias é insensado, ele é o super oráculo, etc. No momento que o jogo vira, né? No momento que o Tiresias começa a dizer para o Édipo, ainda que ele não queira dizer, e o Édipo interrogue ele, o Édipo está interrogando, ele diz para o Édipo, e é aquilo que a gente discutiu semana passada, né? Ouvir a verdade, né? E aí vem o Creonte, e aí o Édipo fica paranoico. Ele começa a dizer, olha, esses caras aí estão... E aí tu vê a formulação que o Édipo faz, né? Que de certa forma é verdade, né? Aparentemente, um semblante de verdade. Porque... Por que o Tiresias, que é o super adivinho, não tinha adivinhado isso antes? Que na hora que morreu o Laio, os caras foram investigar, o Tiresias não estava lá dizendo, olha, eu sei, né? Foi aquele cara lá, né? E deixaram o Édipo ser rei e tudo, para depois, pensando com a cabeça do Édipo, isso faz sentido. Aí vem o Creonte falar isso, aí vem o Tiresias, parece que ele está ali coadunando com o Creonte. Aí o Édipo se coloca nessa posição, né, de repente. Bom, ele está indo buscar o outro como assassino, e aí alguém vem e diz para ele que é ele. E aí o Édipo fica paranoico, querem roubar meu poder, querem roubar meu poder. Daí o Creonte, ele tem uma intervenção quase psicanalítica aí, né? Porque ele diz assim, olha, por que eu ia querer teu poder, né? Por que eu vou querer administrar Tebas nessa M? Eu estou bem na minha. Sou irmão da rainha, sou cunhado do rei, tenho até mais poder do que tu, dizendo para ter poder aí não é nada. Tu só pega a parte, ele diz pro Édipo, tu só pega a parte ruim do poder. Né? Por que eu vou querer ser rei, né, nessa crise braba? Então vê como o Édipo, e aí tem essa questão da desmedida, né? Porque o Édipo fica furioso e ele sai brigando com todo mundo. Ele profana o grande oráculo Tiresias e ele briga com o melhor amigo dele, que é o Creonte, que deve resolver todos os pepinos dele, do reinado de Tebas. Porque o Édipo, claro, ele fica possuído pela desmedida. Né? Ele fica possuído justamente... Eu estava lendo agora, relendo o Nascimento da Tragédia, que acho que está lá, né, na pasta do Nietzsche, onde ele vai falar sobre isso, sobre essa questão da tragédia como elemento dionisíaco, e o elemento dionisíaco ser o elemento da destruição, né? daquela fúria desmedida, que é, de certa forma, uma reedição da velha titanomaquia.
Então, né, porque tu tem o período do pré-olímpico, né, onde tem os titãs, e eles representam isso, são divindades de pura destruição, são divindades terríveis, né, Cronos, né, Céu e tal. E o período do Olimpo, ele vem, aí vai chegar o período homérico e tal, né? E aí a tragédia vem para justamente retornar, trazer de novo esse aspecto da destruição, né, desse teatro, não, desse período não heróico, né, dessa literatura não heróica, dessa literatura trágica, né, desse elemento do Dionisíaco. Bom, quem é a Jocasta? Eu. Então vai lá, Jocasta. Por que vos enfrentais nessa disputa estéril, desventurados? Não pensais? E não corais de pejo por alimentar vossas querelas em meio a tais calamidades para Tebas? Entra, Édipo, e tu, Creonte, volta ao lar. Não deve uma frivolidade transformar-se em causa de aflição mais grave para vós. Parece justo ao teu esposo, minha irmã, tratar-me rudemente. Édipo quer que eu opte entre dois males, ou o exílio doloroso da terra de meus pais, ou vergonhosa morte. Confirmo, tenho convicção, mulher, de que ele amou a minha queda e quis realizá-la. Não tenho eu agora bem algum, e morra maldito pelos deuses se de qualquer forma mereço essas acusações sem fundamento. Em nome das angústias divindades, Édipo, suplico-te que creias na palavra dele, primeiro pelo juramento recém-feito perante os deuses e depois por reverência a mim e aos cidadãos presentes. Dá-lhe crédito. Reflete, atenta bem, consente. Suplico-te, Senhor, consente. Em que desejas que eu consinta? Concorda com Creonte. Nunca ele foi insensato e hoje chegou até o juramento. Sabes o que estás me pedindo? Se peço é porque sei, Senhor. Aclara então o que disseste. Não deves acolher jamais rumores vagos, não provados, para fazer acusações desprimorosas ao amigo que tem suspensas maldições sobre a cabeça se mentir. É isso que o Corifeu fala. É aqui que essa voz, né, do coro, essa voz de Tebas, digamos assim, dizendo, bom, Creonte jurou pelos deuses. Isso não é qualquer coisa, né, nesse contexto. Ele está ali colocando o dele na reta, né? Não Fábio, deves tem alguém ignorar. pedindo para entrar aqui. Quem? Você está vendo aí? Tem Ah, alguém sim. pedindo para Eu entrar. esqueci que eu tinha voltado a ser o host. Feito. Não deves ignorar, então, que pede simultaneamente a minha morte e o meu exílio. Não pelo sol, o Deus mais alto, que eu morra no pior suplício, abandonado pelos deuses, pelos amigos, se passou por minha mente esse propósito. Em meu constante sofrimento, já tenho a alma lacerada por ver as chagas desta terra. Aos muitos males que nos ferem, agora vem juntar-se novos. Interessante essa reação do Édipo, né? Dizendo, olha, vocês querem me matar, né? Vocês estão contra mim. É isso que tá, é assim que está reagindo o ego Bem Édipo. infantil, né? É, é. Né? Do tipo, olha, isso, aquele melhor amigo, ele vira inimigo, né? Isso me lembrou, não sei porquê, do Sérgio Moro, né? Mas é parecido, assim, aquele cara que era o super paladino da justiça e tal, não sei o quê, de uma hora para outra ele virou o pior ser humano de todos os tempos, É. né? Porque resolveu acusar, né, o rei lá, né? Viva ele em paz, então, ainda que por isso eu morra, ou seja expulso dessa terra. Envilecido é tua prece, e não a dele, que me toca e excita minha piedade. Meu ódio é de segui-lo sempre. Vejo que cedes contra feito, mas te censurarás mais tarde.
quando essa cólera passar. Temperamentos como o teu atraem sempre sofrimentos. Não vais então deixar-me em paz? Por que não abandonas Tebas? Sim, partirei, pois não quiseste compreender-me. Sei, porém, que meus concidadãos presentes aprovam meu procedimento. Sai Creonte, Corifeu dirigindo-se a Jocasta após silêncio subsequente à saída de Creonte. Por que tarde, senhora, a levar nosso rei de regresso ao palácio? Faloei quando ouvir teu relato. Levantaram-se vagas suspeitas provocadas por simples palavras. A injustiça, bem sabes, ofende. Tua fala refere-se aos dois? Tanto a Édipo quanto a Creonte. Que diziam os dois no debate. Basta. Creio que basta ficarmos onde a rude querela cessou. Nossa terra já está muito aflita. Que até então, Édipo que até então estivera absorto em atitude de profunda meditação. Vês aonde chegaste, apesar de movido por boa intenção, não querendo amparar minha causa e deixando abalar-se a afeição que deveria sentir pelo teu rei? Muitas vezes te disse, Senhor, que eu seria o maior dos estultos, criaturas sem raciocínio, se algum dia pensasse em deixar-te, em faltar ao herói que sozinho libertou minha terra querida, quando outrora a desgraça a extinguia. Ainda agora, se podes, meu rei, vem mostrar-te seu guia seguro. Por que razão, Senhor? Dize-me pelos deuses. Permite que essa cólera feroz te vença. Dir-te-ei, mulher, pois te honro mais que essa gente. A causa foi Creonte, com sua torpeza. Prossegue. Se és capaz de recordar ainda como a querela começou entre ele e ti. Me acusa a mim de ter matado Laio. Foi por ciência própria ou por ouvir dizer? Vós foi um malévolo adivinho. De sua própria boca nada nós ouvimos. Não há razões, então, para inquietação. Ouve-me atentamente e ficarás sabendo que o dom divinatório não foi concedido. A nenhum dos mortais, em escassas palavras, vou dar-te provas disso. Não direi que Febo, mas um de seus intérpretes, há muito tempo comunicou a Laio, por meio de oráculos, que um filho meu e dele o assassinaria. Pois apesar desses oráculos notórios, todos afirmam que assaltantes de outras terras mataram Laio, há anos numa encruzilhada. Vivia nosso filho seu terceiro dia, quando o rei Laio lhe amarrou os tornozelos e o pôs em mãos de estranhos, que o lançaram logo em precipícios da montanha inacessível. Naquele tempo, Apolo não realizou as predições. O filho único de Laio não se tornou o matador do próprio pai. Não se concretizaram as apreensões do rei, que tanto receava em terminar seus dias golpeado pelo ser que lhe devia a vida. Falharam os oráculos. O próprio Deus evidencia seus desígnios quando quer, sem recorrer a intérpretes, somente ele. Aqui a gente chega nessa questão, né, do isso que a Jocasta está colocando aqui, né, quer dizer, olha o que ela diz, né, quer dizer, esses oráculos não servem para nada, né, não existe essa história de adivinhação. É essa ideia que tem na tragédia também, né, dessa fuga ao destino. A gente vai tentar fugir do destino. E quanto mais a gente tenta, a gente vai ver mais adiante, quanto mais a gente tenta fugir desse destino, mais a gente está se colocando nesse destino. Que é isso que ela fala, né? Olha só, né? A gente tinha maldição, mas aí a gente mandou matar a criança. Né? E resolveu tudo, gente. E ela achando que tinham matado a criança, né? Então que não tem como essa profecia está furada. É uma coisa do pensamento mágico, assim, né? Mas o mais engraçado, Fábio, que eu acho nisso, é que assim, até então os deuses, né? Tipo, ele está jurando pelos deuses, os deuses são isso, aquilo outro. Porém, quando me foi favorável, né, pensar de outra forma, que assim, eles previram, né? Mas eu vou matar o filho aqui e acabou, né? Então eu posso ir contra o desígnio de Deus muito facilmente quando eu quero, né?
Não E é convém. Desde que eu conveniente. ache um atalho, né? Desde que eu ache um atalho. Uma brecha. E ela tá tentando aqui acalmar o Édipo, né? Ela tá tentando botar pano quente, ela tá aquela coisa de mãe mesmo, tentar botar pano quente nas coisas, né? Mais tarde ela vai fazer isso de novo, a Jocasta no início, ela vai tentar botar a coisa para debaixo do tapete, assim, né? Ela vai tentar dizer, não, mas tu vê, isso vai acontecer de novo depois, né? Isso parece realmente também filme de viagem no tempo, né? Eu participei de um podcast falando sobre aquela série Dark, né? Sobre viagem no tempo, que é essa ideia, né, muito comum, assim, né, de tu poder mudar, poder viajar no tempo e mudar aquilo que aconteceu, né, de poder, de alguma forma, né, não fazer aquilo que tu fez, etc. Né? E é o que acontece aqui. Né? Quer dizer, pô, né, a gente fez uma ação e essa ação vai ir contra os deuses. Quer dizer, na série Dark tem uma cena fantástica que aparece isso, né, que o cara volta no tempo e ele mata uma criança e ele acha que todos os problemas estão resolvidos porque ele matou a criança e tal, né? Enquanto que tem a série introduz uma ideia de que, bom, não adianta, tá? A linha do tempo ela é inexorável, né? Assim como para os gregos era isso, né? Se as moiras teceram aquele destino ali, não tem como. Tu não É pode um fugir. paradoxo, não tem com Aí, esse nome? hã? Que se você voltar no tempo e matar o seu pai, você não muda nada, porque se você. Porque, tipo, se você nunca tivesse nascido, você nunca teria voltado no tempo, seu pai nunca teria morrido. Então, é um Ah, são paradoxo. os paradoxos da viagem no tempo, né? É, não tem como fazer nada. Nos Vingadores Ultimato, lá, eles dão uma explicação boa ali, né? Porque daí o seu passado vira o presente, É, claro. e então o seu futuro não existe, né? Se tu pensar na questão do tempo, como essa linha, né? É como a história do mesmo da culpa, né? Ou do arrependimento, né? De tu tentar desfazer aquilo que tu fez. Tu não pode também ficar condenado para sempre a sofrer eternamente com aquilo, né? Dessa posição, né? E também não tem isso do, né? Bom, porque né? Tu pode simplesmente apagar o que aconteceu, né? Essa questão da elaboração, né? De todo um mecanismo de poder ressignificar, né? Então é disso que a gente está tratando aqui, né? Bom, o Édipo. Minha alma encheu-se de temores e a aflição subiu minha mente ouvindo te falar, senhora. Quer dizer, ele ouviu a história e eles, opa, eu já ouvi eu conheço essa história, né? Vai. Que ânsia te possui para dizeres isso? Tens dito há pouco que mataram Laio em uma encruzilhada, ou foi engano meu? Assim falaram e repetem desde então. Onde ocorreu o evento lamentável, sabes? A região chama-se Fóssis. As entradas de Delfos e Dáulia, para lá que convergem. Quando se deu o fato? Podes recordar-te? Pouco antes de assumires o poder aqui. Vai indo, né? O gato subiu no telhado, que Tu, falou ainda. É cilada, Bino. É cilada. Zeus poderoso, que fazes de mim agora? qual o motivo dessa inquietação, senhor? Não me interrogues. Antes quero que respondas. Como era Laio e quantos anos tinha então? Ele era alto, seus cabelos começavam a pratear-se. Laio tinha seus traços. Nossa, Puxa vida, né? que coincidência, né, Puxa velho? vida. Logo antes de tu assumir o poder, uma encruzilhada. Agora, eu acho interessante essa frase que ela diz, porque ela está ali ao mesmo tempo que ela vai ali tentar negar tudo e ela conta toda aquela história, ela vem e diz que o Lá era parecido com ele, né? Isso é muito interessante, cara. Isso é muito psicanalítico, assim, né? Olhando agora assim para você, você parece muito mesmo com o meu ex-marido. Pô, ele é parecido Com alguém que eu conheço. É, pois é, né? Meu Deus, vai fazer novela. É, né? É esse jogo, né? De claro e de escuro, esse jogo daquilo que revela e esconde ao mesmo tempo, que é muito, cara, é bem interessante com relação ao sintoma,
né? Quer dizer, aquilo que aparece, que está tão evidente que às vezes tu não enxerga, está na tua cara, mas tu não enxerga. Mas ao mesmo tempo é uma coisa que esconde aquilo que está tentando mostrar. São esses paradoxos. Ó, é esse paradoxo que a Jocasta está fazendo aqui, né? Quando ela diz isso, né? É quase Seria sei mais lá, ou menos. um rompante, um ato falho, como se ela quisesse. É como a Esfinge também diz isso. A Esfinge diz pro Édipo qual é a resposta do enigma. E o Seria mais Édipo ou menos responde e não responde ao mesmo tempo, né? Sim? Seria mais ou menos tipo a representação, o conceito do gozo, assim. Dá para pensar noção de gozo dentro da leitura do Lacan, assim, tipo aquilo que, na verdade, objeto A, aquilo que é causa de desejo e também provoca, né, angústia ali, aquilo que está sobrando. Pensei no gozo como essa coisa que está tá envolvido dentro das tuas relações, dentro do teu campo simbólico, mas de certa forma está presente e tu não consegue perceber, não consegue apreender, assim, essa coisa Mas que tu situa sobra. ele no campo do outro, essa é a questão. Né? Uhum. Tu tá dizendo, não sou eu, né? Hoje a gente estava falando sobre isso no grupo de antes, que a pessoa se apaixona, quando tu te apaixona por alguém, né? Tu te apaixona por uma voz, te apaixona por um traço, né? Tu te apaixona por alguma questão. Aquela história do cara que se apaixona pelo mesmo tipo de mulher sempre, ou da mulher que se apaixona pelo mesmo tipo de homem sempre. Ela não consegue enxergar isso às vezes. A pessoa às vezes não consegue enxergar isso, né? Porque ela está situando isso no campo do outro aí, né? Tá esse posicionamento ali, tu sabe e não sabe ao mesmo tempo, né? Isso é bem interessante, é o saber que tu tem ou que tu não tem, esse gozo que está lá no campo do outro, lá, né? Situado lá, esse objeto que está lá, né? Ele está aqui, né? Mas tu joga ele para lá, né? E é isso que acontece, né? É isso que a Jocasta de certa forma faz e faz mais adiante também, né? Infeliz, só que daí o Édipo começa a se dar conta, essa história, esse é um momento interessante, né? Onde a Jocasta se coloca numa posição. Primeiro o Édipo está numa posição de negação, né? Agora a Jocasta se coloca numa posição de negação. É o saber que não se sabe projetado. Exatamente. Tanto que é muito interessante que a tragédia depois ela termina abruptamente, né? Que não, a Jocasta tem o clique, a Jocasta descobre tudo e ela já morre. Né? Não tem conversa, né? Tipo, vocês lembram do filme Melancolia? Vocês viram o filme Melancolia, do Lars von Trier? Sim. Ei, pegou Vocês lembram pesado do agora. papel do homem, né? Então, as mulheres, tá todo mundo lá, né, dizendo, olha, vai vir esse meteoro, vai vir esse meteoro, vai vir esse meteoro. E o cara, não, bobagem, né? Isso é besteira. A gente tem que acreditar na ciência, né? A gente tem que acreditar na ciência. Vai passar, tá todo mundo dizendo que vai passar, né? Isso aí é fake news, que vai cair esse meteoro aqui. E a mulherada ali o filme inteiro, né? Olha, vai cair, vai cair. Na hora que tá vindo o meteoro, quem é o primeiro que foge, né? É o cara, né? O cara simplesmente se mata. Quando ele vai vir mesmo o meteoro, paft, né? Isso é a postura da Jocasta depois, né? No longo da história. Ela está dizendo não, 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 né? Aí no momento que tem o sim, aí tu não suporta isso. Aí o Édipo, né? Que ele se dá conta. Infeliz de mim. Começa a convencer-me de que lancei contra mim mesmo, sem saber, as maldições terríveis pronunciadas hoje. O clímax. Que dizes? Tenho medo de encarar-te, Édipo. Horrível. Temo que Tiresias, mesmo cego, tenha enxergado, mas ainda quero ouvir uma palavra tua para esclarecer-me. Também estou inquieta, mas responderei a todas as tuas perguntas. Fazes, pois. Era pequena a escolta que seguia Laio, ou numerosa guarnição o protegia, por se tratar de um homem poderoso, um rei? Seus seguidores eram 5 ao todos. Entre eles, contava-se um arauto. Um carro só levava-os. Ah, deuses, tudo agora é claro. Mas quem foi que outrora te comunicou esses detalhes? Um serviçal que se salvou ao regressar. Se encontra no palácio esse criado? Não. Ao voltar, vendo-te no lugar de Laio, tomou-me as mãos e suplicou-me o que o mandasse aos campos para
apacentar nossos rebanhos, pois desejava estar bem longe da cidade. Fiz-lhe a vontade, pois o servo parecia merecedor de recompensa ainda maior. Né? Lembra que a gente falou, acho que no primeiro encontro, do livro do Foucault, que é a verdade e as formas jurídicas, né? Onde justamente essa história estava lá, o adivinho, né? Os deuses, o oráculo e tal, e bom, ninguém sabe o que aconteceu. Né? Aconteceu no meio do nada, tava no meio do nada, só teria, né, lá e ser um assassino e bom, não se sabe. Porém, ela fala que não, teve um cara que fugiu. Esse cara viu tudo. E esse cara tá lá, né? Esse cara tá lá em algum lugar, tendo esse saber, né? Sobre isso que aconteceu. Será possível tê-lo em pouco tempo? Aqui em pouco tempo. Seguramente, mas por que esse desejo? Temos, senhora, haver falado além da conta. Isso tem pressa em vê-lo e entendê-lo. Ele virá, mas creio merecer também uma palavra tua sobre teus receios. Não te recusarei, pois resta-me somente uma esperança. A quem, senão a ti, senhora, eu falaria livremente nesse transe? Ah, sou eu. Pausa, tem uma pausa. Meu pai é Pólibo, coríntio. Minha mãe, Mérope, dórica. Todos consideravam-me o cidadão mais importante de Corinto. Verificou-se um dia um fato inesperado, motivo de surpresa enorme para mim. Embora no momento não me preocupasse, dadas as circunstâncias e os participantes. Foi numa festa. Um homem que bebeu demais embriagou-se e logo, sem qualquer motivo, pôs-se a insultar-me e me lançou o vitupério de ser filho adotivo. Isso aqui é importante dentro da tragédia, né? E dentro da questão dionisíaca, né? Porque nada disso teria acontecido se um cara não tivesse tomado um porre e dito a verdade na cara do Édipo. Né? Eles brigam lá e o cara tá bêbado, foi tu! Né? E isso me lembra da série Breaking Bad, né? Que tem esse elemento tíquico, né? Segundo Lacan vai falar, né? A questão do grego, né? Da tique, né? Então no Breaking Bad tem isso também, né? Que ele tinha 2 celulares. E aí a mulher briga com ele e tal, não sei o quê, porque ele tá escondendo uma coisa, ele tá sempre escondendo aquele segredo e tal. E aí ele vai fazer uma cirurgia, né? E aí ele toma anestesia, o cara dá a injeção da anestesia, ele tá pegando no sono, e aí a mulher, eu vou ficar com o teu celular, né? Ou coisa assim, tá tocando teu celular, daí ele assim, qual celular? Ele tá lá sob efeito da anestesia, ele simplesmente fala assim, qual celular? Daí a mulher, quando ele acorda da cirurgia, a mulher resolve se separar dele. E ele não entende por quê, né? Claro, ele tava lá chapadão, e um detalhezinho mínimo, né? Uma frase mínima, assim, a qual celular, o cara pergunta, né? E vem com essa história de... Então, o que acontece é isso, foi numa festa, um homem que bebeu demais, embriagou-se, e logo, sem qualquer motivo, né, pôs-se a insultar-me e me lançou o vitupério de ser filho adotivo. Então, assim, a gente vai ver as bacantes, vai ver outras, né? A ideia todos os mitos envolvendo Dioniso tem a ver com isso. Com essa questão das pessoas beberem, se enlouquecerem, fazerem um monte de coisa, destruírem tudo. Né? Essa é a questão do dionisíaco. Né? Vitupério é a palavra para xingamento, eu acho, né? Vitupério de ser filho adotivo. Tu tá falando aí, tu nem é filho do dos caras bêbados, né? Eu sou filho do rei. Tu é filho do rei bosta nenhuma. Né? Tu é adotado. Né? O cara vai lá e diz isso, aquela coisa de jogar na cara, quando tu tá na briga e tal, tu joga tudo na cara. Isso é interessante, né? Tem a ver com o vômito, né? O vômito tem a ver com o Dioniso também, né? De beber pra caramba, vomitar, os bacanais, né? Bebe pra caramba, destrói tudo, vomita e tal. Aí no dia seguinte volta a viver, né? Do jeito o aspecto noturno, justamente, né? O intempestivo, né? O Édipo é tudo isso, né, gente? O Édipo, ele fala ali, falei demais, né? Falei demais, briguei com o Creonte, aí começa a arrepender, assim, mas naquela hora eu tava ali e falei, né? Pronto, falei. E isso a gente tem muito hoje em dia também, né?
Bom, depois revoltei-me, a custo me contive até findar o dia. Quer dizer, ele, olha, ficou revoltado. Depois procurei meu pai e minha mãe e quis interrogá-los. Ambos mostraram-se sentidos com o ultraje, mas ainda assim o insulto sempre me doía. Gravar-se profundamente em meu espírito. Sem o conhecimento de meus pais, um dia fui oráculo de Delfos, mas Apolo não se dignou de desfazer as minhas dúvidas. Anunciou-me claramente, todavia, maiores infortúnios, trágicos, terríveis. Eu me uniria um dia à minha própria mãe e mostraria aos homens descendência impura, depois de assassinar o pai que me deu vida. Diante dessas predições, deixei Corinto, guiando-me pelas estrelas, à procura de pouso bem distante, onde me exilaria e onde jamais se tornaria realidade, assim pensava eu, aquelas sordidezas prognosticadas pelo oráculo funesto. E aí é uma coisa muito interessante, né? Porque esse jogo de saber e não saber. Porque ele ouve, e aí tu vê, né? Como agora ele traz. Por que agora que ele traz isso, né? Por que agora a Jocasta fala sobre essa questão do Laio, do filho e tal? Por que agora ele traz essa questão? Né? Claro, porque daí isso é muito de análise. Né? Então, bom, às vezes tu tá falando um monte de coisa e tal, e tu não sabe por que tu tá falando aquilo. Ou tu não sabe por que aquilo ali aconteceu. Daqui a pouco te dá o clique, né? Né? Ah, pois é, né? Ou aquela história assim do paciente que chega na análise, na sessão e diz assim, ah, pois é, essa semana não aconteceu nada. Dá 5 minutos, ele fala 1 milhão de coisas que aconteceram. Né, que são importantes, que são tragédias, que são coisas terríveis. Ou o contrário, né? Tipo, nos 10 ele fala banalidades em 40 minutos. Daí quando termina a sessão, tem mais uma coisa para falar. Aí pum, né? Vem uma coisa terrível assim que ele esqueceu de dizer, ou não disse, porque tem um momento, os tempos do Lacan, né? Tem o tempo para falar as coisas. Existe uma temporalidade. Né? É a mesma coisa aqui, né? Bom, o oráculo diz para o Édipo, olha, tu tem as coisas do pai e da mãe, né? Só que ele acreditava que os pais dele eram os reis de Corinto. E aí ele foge de Corinto, então ele fica bem tranquilo, né? Ele fica naquela, agora não estou mais em Corinto, estou bem, não vou comer minha mãe, não vou matar meu pai. Né? Porque eles estão bem lá, né? Estão lá em Corinto e eu estou aqui, virei rei de Tebas, nunca mais vou ver meus pais. Que, aliás, é uma coisa que a gente estranha também, né? De certa forma. Por que o Édipo nunca mais voltou para Corinto? É pertinho, pelo jeito, né? Pertinho, mas também não era nenhum absurdo. Porque o cara passa quando tem filho e tudo, e não vai visitar os pais. Um rei visitar o outro, mesmo que as polis fossem isoladas. Então, essas coisas que a gente vai se dando conta, assim, né? Por que será, né? Por que será que não aconteceu isso? Por que será que aconteceu aquilo? Bom. Cheguei um dia em minha marcha ao tal lugar onde, segundo dizes, o rei pereceu. E a ti, mulher, direi toda a verdade agora. Segui despreocupado a minha rota. Quando me aproximei da encruzilhada tríplice, vi um arauto à frente de um vistoso carro correndo em minha direção, em rumo inverso. No carro viajava um homem já maduro, com a compleição que me descreveste há pouco. O arauto, será que o Ed percebeu que o Lai era parecido com ele? Não sei. Não sei se agora tá nada. O arauto e o próprio passageiro me empurraram com violência para fora do caminho. Eu, encolerizado, devolvi o golpe do arauto. O passageiro, ao ver-me reagir, foi o momento em que me aproximei do carro e me atingiu com um dúplice aguilhão, de cima para baixo, em cheio na cabeça. Como era de esperar, custou-lhe caro o feito. No mesmo instante, valendo-me de meu bordão, com esta minha mão feriu gravemente. Tendendo para o outro lado, ele caiu. E creio que também matei seus guardas todos. E creio que, eu matei 4 caras. Né? Talvez eu tenha matado. Olha só que coisa interessante, né? Eu acho que eu matei, né? Se vocês forem ver, né, no filme do Pasolini, a cena é maravilhosa, a cena. Né? E é uma cena longa, né? E ela é muito violenta e mostra o caráter mesmo intempestivo do Édipo, né? Da fúria com que
com que ele mata tantas pessoas assim, né? E o Pasolini dá um peso para essa cena, né? Porque ela acontece num ambiente muito árido, ela é uma correria, né? O Édipo fica ofegante, os caras estão usando umas armaduras muito pesadas, assim, umas espadas de bronze muito pesadas, né? Então é uma cena muito forte, né? É muito legal ver isso, né? Se o viajante morto era de fato Laio, quem é mais infeliz que eu neste momento? Que homem poderia ser mais odiado pelos augustos deuses? Estrangeiro algum, com cidadão algum teria o direito de receber-me em sua casa, de falar-me. Todos deveriam repelir-me. E o que é pior, fui eu, não foi outro qualquer. Quem pronunciou as maldições contra mim mesmo. Também macula a esposa do finado rei, ao estreitá-la nesses braços que o mataram. Não sou um miserável monstro de impureza, e terei de exilar-me, e em minha vida errante não poderei mais voltar a ver os meus, nem pôr de novo os pés no chão de minha própria pátria, pois se o fizesse, os fados me compeliriam a unir-me à minha mãe e a matar o rei Pólibo. Olha só o que ele formula, né? Tipo, ele matou o Laio, tá? Mas ele acha, não, eu ainda teria que matar o Pólibo e transar com a minha mãe Mérope ainda. Né? Aqui tem essa coisa, não, vou produzir uma narrativa. Né? Não, não, augusta majestade de meus deuses, fazei com que esse dia nunca chegue. Fazei com que se acabe a minha vida antes de essa vergonha imensa tomar sobre mim. Outra questão, né, se a gente for ver o filme do Pasolini, é essa questão mesma da narrativa, da tragédia versus a narrativa do mito. Porque o mito começa lá com... A gente começa a história do mito do Édipo, né, no Pasolini pelo menos, com ele sendo os pais mandando matar ele. Então a história é linear nesse caso. Né? A grande questão, porque a tragédia também é importante para a psicanálise, é justamente esse momento, né? Onde acontece uma coisa e depois vem uma narrativa onde vai se buscar o passado, né? Onde vai se buscar a origem, onde vai se ter os enganos, as lembranças encobridoras, as fantasias, é isso que tem, tudo isso que está rolando aí, né? Vai, Corifeu. Tudo isso nos aterroriza, a nós também, Senhor, mas se esperançoso, até que falhe a testemunha e esclareça os fatos todos. É a única esperança que me resta, esse homem. Esse pastor, só ele, nada e mais ninguém. Mas que certeza vinda dele pode te dar? Pode dar-te. Dir-te-ei, se o seu relato coincidir com o teu, livrar-me-ei dessa iminente maldição. A que relato meu tão sério te referes? Ouvi de ti há pouco que, segundo ele, os assassinos foram vários assaltantes. Se ele vier reiterar a afirmação, o criminoso não sou eu. Somente um homem não equivale a vários. Mas se ele falar de um homem só, de apenas um, então, senhora, a imputação se aplicará a mim, sem dúvida. Ele falou exatamente como eu disse, e agora não irá mudar o seu relato. Toda a cidade pôde ouvi-lo, além de mim. Se, entretanto, ele afastar-se das palavras já divulgadas, ainda assim não provará que o crime perpetrado contra Laio há tempo correspondeu à predição oracular, pois Febo declarou que determinaria seus dias morto pelas mãos de um filho meu, mas Laio não morreu golpeado por um filho. Meu pobre filho faleceu muito antes dele. Também hoje em diante não mais olharei à esquerda ou à direita, em busca de presságios. E tens razão. Quanto ao escravo, manda alguém buscá-lo e não negligencies as minhas ordens. Tua vontade será feita sem demora. Nada faria contra teus desejos. Vamos. Jocasta e Édipo entram no palácio. Vai, Coro. Sejam-me concedido pelos fados compartilhar da própria santidade, não só em todas as minhas palavras, como em minhas ações, sem exceção, moldadas sempre nas sublimes leis originárias do alto céu divino. Somente o céu gerou as santas leis. Não poderia a condição dos homens, simples mortais, falíveis, produzi-las. Jamais o oblívio as adormecerá.
Há um poderoso Deus latente nelas, eterno, imune ao perspassar do tempo. O orgulho é o alimento do tirano. Quando ele faz exagerada messe de abusos e temeridas fatos, inevitavelmente precipita-se dos píncaros de um abismo mais profundo de males de onde nunca mais sairá. A emulação, porém, pode ser útil se visa o benefício da cidade, que a divindade a estimule sempre e não me falte a sua proteção. Mas o homem que nos atos e palavras se deixa dominar por vão orgulho sem recear a obra da justiça e não cultua propriamente os deuses, está fadado a doloroso fim, vítima da arrogância criminosa que o induziu a desmedidos ganhos, a sacrilégios, a loucura máxima de profanar até as coisas santas. Quem poderá, então, vangloriar-se onde tais atentados têm lugar, de pôr-se a salvo dos divinos dardos? Se crimes como esses são louvados, por que cantamos os sagrados coros? Não mais irei ao centro sacrossanto do mundo reverenciar Apolo, nem ao de Olímpia, se essas predições não forem confirmadas pelos fatos, de tal forma que se possa citá-las, como um exemplo para os homens todos. Deus Todo-Poderoso, se mereces teu santo nome, soberano Zeus, demonstra em tua glória imortal, não és indiferente a tudo isso. Desprezam os oráculos ditados ao laio como se nada valessem. Apolo agora não é adorado como um esplendor antigo em parte alguma. A reverência aos deuses já se extingue. Jocasta vinda do Veio-me o palácio pensamento. com criadas portando oferendas. Veio-me o pensamento, cidadãos ilustres, de dirigir-me aos deuses em seus santuários, levando-lhes nas mãos coroas e perfumes. Sobe a mente de Édipo, como soubestes, inquietações sem número, e Nosso Senhor não interpreta, como fora razoável, as novas predições à luz das mais antigas. Muito ao contrário, ele curva a quem lhe fala, desde que lhe relatem fatos tenebrosos. Olha que interessante, então ele se curva desde que lhe relatem fatos tenebrosos, né? Se nada conseguir com minhas advertências, volto-me para ti, divino Apolo Lício, que em teu altar estás mais próximo de nós, prostrada e súplice com minhas oferendas. Peço-te que, purificando-nos da mácula, possa trazer-nos no final a salvação. Todos? Por que negar? Sentimos medo hoje, iguais a nautas, ao notarem que o piloto perde o domínio do timão e se desespera. Jocasta depõe as oferendas sobre o altar de Apolo e se prosterna diante dele, enquanto as criadas queimam incenso. Vendo o mensageiro chegar, Jocasta junta-se ao coro. Quem é o mensageiro? Acho que não tinha mensageiro. Pode ser eu? Vai! Pergunto-vos onde é o palácio do rei Édipo. Dize-me, sobretudo, onde ele próprio está. Vês o palácio dele, o rei está lá dentro. À tua frente está a sua mulher, irmã e dos filhos dele. Eis a resposta, forasteiro. Tu viu que tem uma nota de Algo... rodapé ali que eu acho que já é um trocadilho aí, né? Sua mulher e Já mãe, mandou papo. né? Já tem eu acho que até na peça tem uma certa entonação aí, né? Tipo, sou mulher e mãe dos filhos Dos dele. filhos dele. É isso que é legal, a encenação, os olhares e tal, né? Vamos lá, de mensageiro. Auguro-te a felicidade para sempre, entre gente feliz, perfeita companheira, do homem que viemos procurar em Tebas. Desejo-te ventura idêntica, estrangeira, em retribuição aos votos generosos. Mas dize, o que vieste e que mensagens trazes? Notícias favoráveis para a tua casa, senhora, e para o teu real esposo Édipo. De que se trata? De que terras estás chegando? Vim de Corinto. Espero que minhas palavras hão de trazer-te algum prazer. Seguramente elas trarão, mas podem também afligir-te.
Quais são estas palavras de eficácia ambígua? Os habitantes de todos de Corinto querem fazer de Édipo seu rei, segundo afirmam. O quê? Já não detém o mando o velho Pólibo? Não mais. A morte acaba de levá-lo ao túmulo. Estou ouvindo bem? Rei Pólibo morreu? Quero também morrer, se não digo a verdade. Corre, mulher. Vai sem demora anunciar o fato ao teu senhor. Oráculos dos deuses, aqui ficastes reduzidos nesse instante. Rei Édipo exilou-se apenas por temor de destruir um dia a vida desse homem, agora morto pelos fados, não por ele. Cara mulher Jocasta, por que me fizeste sair de meu palácio para vir aqui? Ouve a mensagem desse forasteiro e vê aonde levam os oráculos dos deuses. Quem é este homem? Que vem ele anunciar-me? É de Corinto. Vem comunicar que Pólibo, teu pai, já não existe. Acaba de morrer. Que dizes, estrangeiro? Fala-me tu mesmo. Se assim desejas, falo. Pólibo morreu. Por traição ou por morte natural? Os males mais ligeiros mataram gente idosa. O infeliz foi vítima de uma doença? Foi, e de muitos anos que ele viu passarem. Por que, mulher, devemos dar tanta atenção ao fogo divinal da profetisa Pítica? Ou mais ainda, aos pios das etéreas aves, quer dizer, foda-se os oráculos, né? Foda-se os adivinhos. Segundo antigas predições, eu deveria matar meu próprio pai. Agora ele repousa debaixo da pesada terra. E quanto a mim, não pus as mãos ultimamente em qualquer arma. Ironicamente. Ele foi vítima, talvez, da grande mágoa que minha ausência lhe causou. Somente assim eu poderia motivar sua morte. De qualquer forma, Pólibo pertence agora ao reino de Hades, e também levou com ele as tristes profecias. Não, esses oráculos carecem todos de qualquer significado. E aí vem aquela coisa que né, as pessoas passam por isso. Né? Que bom, que beleza, né, gente? Que legal. Tá É tudo isso aí, bem. tu vê, né? Olha aí. Aí, comemorar a morte do Pólibo, né? Isso, inclusive, é uma ofensa aos deuses, né, gente? Comemorar a morte do Pólibo, que era pai dele, né? Claro, e acreditar nessa história, né? Acreditar nessa narrativa, porque é aquilo que tu quer escutar, né? Olha, negar tudo, né? Olha, não sou eu, né? Tu vê, meu pai morreu, não fui eu que matei ele, né? Tudo tá se encaixando bonitinho, assim, para que tudo fique legal, fique bem, né? Tudo fique feliz, a felicidade, como aquele filme do Lars von Trier, o Anticristo, né? Tem a parte também na metade do filme, né? Não sei se vocês conhecem a história desse filme, que é uma história de um Sim. casal, né? Que começa o filme com um casal transando e tal, e aí enquanto o casal tá transando, a criança pequena cai do berço, vai até a janela, pula da janela, né? Aí a mãe fica numa deprê violenta, assim, né? Fica mal. E o pai é um terapeuta cognitivo comportamental, né? O marido. E ele resolve tratar é o William Dafoe, né? Ele resolve tratar a própria esposa, né? Porque ela está sofrendo, ela não está conseguindo fazer o luto da criança, né? E é um filme muito trágico, né? Um filme muito sobre essa questão do caráter destrutivo, da tragédia e tal. E aí tem uma hora que ele aplica um tratamento com ela de sensibilização sistemática e tal. E aí um dia ela acorda de manhã e ela, estou curada, né? Ela fala isso, estou curada. E aí quando começa a tragédia mesmo, ela, estou curada, né? E aí vem tudo. Aí começa a acontecer um monte de coisa doida. É, claro, né? Tanto que é o momento do filme, assim, tem uma hora que ela fala Freud está morto, né? Ela diz isso, ela fala Freud está morto. E aí ela fala, e ela, eu estou bem, ela consegue, ela se cura, né? Ela não conseguia caminhar na grama, né? Toda uma história assim.
E ela, estou curada. E aí tem a reviravolta do filme, que é quando o Dionisíaco vem, né? Era o auge do Apolíneo ali, pois é, eu me curei. Daí veio, quando vê, a destruição toma conta, né? Tanto que a frase que, né, que o momento que chega nesse momento do filme é quando ele vê uma raposa, né, devorando a si mesma. Ele vê uma imagem do Ouroboros, né? E aí a raposa fala para ele, o caos reina, né? A partir desse momento que começa a tragédia, né? Então aqui tá isso, né? Olha, tá boas notícias do adivinho, né? Vai, Jocasta. Há quanto tempo vem usando estas palavras? Dou-te razão, mas o temor desatinava-me. Pois não lhes des mais atenção de hoje em diante. Não deveria... Eu pulei alguma coisa? Não, tá certo. Tá. Vai para a próxima página. Não deveria amedrontar-me a perspectiva de partilhar o tálamo de minha mãe? O medo em tempo algum é proveitoso ao homem. O acaso cego é seu senhor inevitável, e ele não tem sequer pressentimento claro de coisa alguma. É mais sensato abandonarmos-nos até onde podemos a fortuna instável. Não deve amedrontar-te. Então, o pensamento dessa união com tua mãe, muitos mortais em sonhos já subiram ao leito materno. Vive melhor quem não se prende a tais receios. Bom, gente, aqui nasce a psicanálise, né? Aqui nasce nessa fala da Jocasta, é essa fala da Jocasta que Freud já tinha rascunhado lá nas cartas a Fliss, né? Mas que depois, quando ele está relatando um sonho, na interpretação dos sonhos, né? A respeito disso, a respeito do sujeito que sonhava com isso e tal, de matar o pai e tal, ficar com a mãe, o Freud faz exatamente essa citação da Jocasta. Né? Não deve amedrontar-te, então, o pensamento dessa união com tua mãe. Muitos mortais em sonhos já subiram ao leito materno. Vive melhor que não se prende a tais receios. Jocasta diz, quem nunca? Né? Quem nunca quis transar com a mãe? Quem nunca desejou transar com a mãe? Normal, gente. Hã? Quem nunca? Quem nunca? Normal. A Jocasta diz isso, né? Quem nunca? Imagina isso na Grécia. Aqui nasce, é aqui que começa a história do complexo de Édipo oficialmente na psicanálise. Exatamente com essa fala da Jocasta. Né? Que ela diz aqui. Todo mundo deseja transar com a sua mãe, pelo menos em sonhos. Né? É aqui que chega, é muito interessante, né? Um pequeno detalhe, assim, né? É daí que o Freud extrai, né? Seria válida a tua argumentação se minha mãe já fosse morta. Mas é viva. Ele está dizendo que eu ainda tenho chance de comer a minha mãe, né? E embora eu julgue justas as tuas palavras, não tenho medo de evitar esse temor. De qualquer modo, é grande alívio para ti saber que Pólibo, seu pai, está no túmulo. Olha que frase cruel que a Jocasta diz, né? Que bom que aquele velho morreu, assim tu não precisa matar. Assim, e ele concorda na sequência, né? Justamente, que bom. Concordo, mas receio aquela que está viva. Ele concorda, exatamente, receio aquela que está viva. Quer dizer, para eu satisfazer o meu desejo ali, o meu sintoma. Total. Tudo vale, né, gente? Tudo vale. Né? Só podiam ter matado ela também, por que não, né? Claro. Resolveria claro. Imagina, né, gente? O cara comemorar assim, a morte do pai, do cara que cuidou dele, né? O cara que ele acreditava ser pai dele, o cara comemora. Porque, bom, daí os deuses não vão vir para cima de mim, eu não sou culpado desse crime e tal. Isso me lembra teve aquela tragédia do avião da TAM, né, que caiu em São Paulo aí, no Congonhas. Daí, quando a perícia descobriu que não foi culpa do controle aéreo, os caras fizeram uma festa, né? Os caras do controle aéreo fizeram uma festa, assim, para comemorar. Claro, os caras é um alívio. Não fui eu, entendeu? Não fui eu, já vou poder dormir de noite, entendeu? E é isso, né? É isso que o Édipo tá fazendo. Aqui, tá, meu pai morreu, mas não fui eu, então eu fico feliz. Horror isso, né? Claro, é um alívio mesmo descobrir que não foi responsável por matar um avião inteiro e tal, né? Mas
É foda, né? É difícil. Mensageiro. Que durante o diálogo de Jocasta com Édipo tentaram intrometer. Isso encenando deve ser engraçado. Né? Jocasta e o Édipo conversando e o cara ali levantando o dedo. Assim, deixa eu falar, você não me deixa eu falar. Né? Vai. E que mulher é causa desse teu receio? Falo de Mérope, viúva do rei Pólibo. Ela é Vai. capaz de motivar os teus temores? Há um oráculo terrível, estrangeiro. Podes expô-lo. Ou é defeso a um estranho? Vais conhecê-lo. Disse Apolo que eu teria de unir-me à minha própria mãe e derramar com essas minhas mãos o sangue de meu pai. Eis a razão por que há numerosos anos vivo afastado de Corinto, embora saiba que é doce ao filho o reencontro com seus pais. Deve-se teu exílio, então, a tais receios? Eu não queria assassinar meu velho pai. Pois que ainda não te livrei desses temores, Senhor. Se vim movido por bons sentimentos, Se for assim, terás de mim o justo prêmio. estou aqui, sem dúvida, com a intenção de beneficiar-me quando regressares. Irei aproximar-me de meus pais. Não sabes o que fazes, filho. Bem se vê. Como, ancião? Desfaze minhas muitas dúvidas. Se essa razão ainda te afastam de Corinto, Temo que se essas Febo se razões revele, ainda te afastam de Corinto, temo que Febo se revele um deus exato. ainda receias a união com tua mãe? Exatamente, ancião. Eis meu temor de sempre. Sabes que nada justifica o teu receio? Mas como não temer se nasci deles dois? Pois ouve bem. Não é de Pólibo o teu sangue. Ah, agora chega aquela revelação, né? Aquele momento, né? A peripécia. Peripécia. Aí gelou a espinha. Hã? Aí gelou. Né? Agora é o bicho momento, pega. é um momento universal na história da dramaturgia. Um momento que 9 em cada 10 novelas tem, né? O momento da Star Ou Wars. ou é esse falando, não é ele seu pai, ou eu sou seu pai. Ou eu sou seu pai, exatamente. Né? Eu sou seu pai, né? E tu vê que lá na saga Star Wars se repete depois, agora na saga nova, né? De novo. Essa história do sangue, né? Nossa, em Star Wars também tem incesto. Coincidência? Onde que tem incesto? O Luke Não gosta conta. da Leia. Ah, mas dá um beijinho só. Ai, dá um beijinho, é normal beijar irmão. Treta. Beijar irmão. Não é tipo Game of Thrones, assim, que tu tem 5 filhos, né? Concordo. Game of Thrones é bem mais punk. Ed também é punk, tem Pena que 4. no final ficou horrível. Sim, muito punk. Nossa. Ai, E ai. Game of Thrones é escancarado, né? Não tem Edipo ali, né? É, E pior, não é? Aquele beijo da Leia com o cara é só pra dar ciúme no outro. é. Quem nunca beijou na boca sua irmã, Quem né? nunca beijou seu É irmão? o só que, por é causa o do que filme do seu tinha na namorado? frente. É o que tinha na frente, não tinha tesão, não tinha tesão. O que eu fico Carta endereçada pro outro. a minha fantasia de piana em Star Wars é imaginar o imperador Palpatine, que ele transando com alguém, sabe? Nossa, por quê? Sim, porque a guria é neta dele, né? A guria, né? Fica mais, o cara sim. transou com uma Horripilante, mulher, velho. né? Nossa, É que complicado isso. Claro. Tá meio mal Não, mas é explicado tudo. Cara, Não. horrível, Pra horrível. ela ser neta Cara. dele, ele tem que ter feito um filho antes, é verdade. Aquilo ali é uma briga de diretor tão feia que eu fiquei Mas é que justificaram, decepcionante. DJ Abrams, eu te odeio. justificaram o nascimento do Anakin como meio que o nascimento de Jesus ali, o troço Isso.
midi-chlorian e tal, né? Então, Mas no teoricamente, final ele ele não tem faz pai. isso, né, velho? No final ele se redime de qualquer jeito Mas se e... ela é que tá, o Anakin é filho de uma mulher, né? É. Mas Só que ele a não tem guria é pai. apresentada como neta do Palpatine, então ele não tem útero, o Palpatine, né? Ou será que ele fez um filho, assim, com seu superpoder, né? A força devia estar bem abundante Com nele. quem que ele teve um filho, cara? Isso que... Olha, Meio Tirando aquela série inconcebível. prestou antiga que o esse Anakin papel. transa com a princesa lá, como é que é? A Amídala, né? Gordo, Miss Amídala. filho da força. Não tem referência sexual, né? Nessa série toda, né? Não tem nada, não tem nem... E nenhum personagem faz xixi, né? Ninguém vai no banheiro, nada. É bem isso. Mas é engraçado como o Palpatine, até o Palpatine se redime a sexuação ali, né? Enquanto o cara tava planejando conquistar o Império, a galáxia inteira, o cara, não, peraí, mas eu tenho que ter um filho aqui, eu tenho que ter uma relação sexual aqui. Não escapou a relação de poder ali. Por que não, né? Tipo, por que não? Por que não? Todo mundo tem necessidade, né? Enquanto, Cai fora. enquanto o Darth Vader tá fazendo aí umas missões, vou dar uma saída aqui, conhecer umas Mas meninas assim, no pensando Tinder. na cronologia, né? Ele já era velhão, assim, e podrão quando ele fez o filho. Isso que é o que mais me deixa apavorado. É, Esse é o meu horror, né? Esse é o meu horror à castração, imaginar uma coisa dessa. Tem imagens que a gente não quer imaginar. Coisas que a gente não quer imaginar, não quer. É a fantasia de ver os pais transando, assim, né? Os avós, né? Aquele teu professor da faculdade. A gente tenta explicar isso para as pessoas, né, por causa do negócio da análise, e todo mundo acha besta, né? Mas aí, ó, tá vendo? Pensando aí por esse lado, é a mesma coisa que a criança tá lá. Claro. Como assim, meu? Não. Esse é o grande lance da psicanálise, essas coisas que ficam, né? Elas estão lá, elas surgem a qualquer momento, assim, né? Eu tive esse pensamento, o que eu vou fazer? Quando eu tava vendo o filme, né? Tá, mas aquele velho transou com uma mulher. E aqui essa questão, tu vê como é, tipo, uma coisa muito atual, né? Voltando para a Grécia agora, gente. Hã? Voltando para a Grécia. Voltando para a Grécia agora. Há muito tempo atrás, numa Grécia muito distante, né? Né? Onde é que tá? Aqui, quem é que falou? Ele fala, ouve bem, de Eu falei. Pólibo teu sangue. Tá. Que dizes? Pólibo, então, não é meu pai? Tcharam. Tanto homem que te fala, Tanto quanto o homem que te fala. e tanto quanto o homem que te fala e nada mais. Não és nada és para mim e és igual ao meu pai? Ele não te gerou, e muito menos eu. Tan, 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 tan. Por que então ele chamava-me de filho? O rei recebeu, Senhor, recém-nascido, escuta bem, de minhas mãos, como um presente. E agora é o destino, né, gente? Aí vem a Moira. Porque justamente esse mensageiro foi mandado para Tebas. Podia ser qualquer um, mas foi justamente, né, o cara que achou o Édipo, que recebeu o Édipo como presente. Né? E ele me amava tanto a mim que lhe viera de mãos estranhas. É plausível esse afeto? Levou isso, o fato de não ter um filho. E antes de dar-me a ele, havia-me comprado ou por acaso me encontraste abandonado? Achei-te lá no Cíteron, num vale escuro. Por que motivos percorrias tais lugares? Levaram meu rebanho ao pasto nas montanhas. Eras pastor, Levava, então? perdão. Eras pastor, então, a soldo de um senhor. Era, mas te salvei naquele tempo, filho. E como estava eu quando me descobriste? Lembro-me bem do teu estado deplorável. Teus tornozelos ainda testemunham isso. Fazes-me recordar antigas aventuras. Desamarrei teus tornozelos transpassados.
Segue-me este defeito horrível desde a infância, que é o nome dele. Né? O nome dele. Né? Ele tem esse nome, ele ainda tem a cicatriz. Né? Pés inchados. Tá aí, né? Tudo escancarado. Aqui, vai. Teu próprio nome te lembra esse infortúnio. Olha só, né, gente? De novo, né? Olha, tá tudo aí na frente, né? Sabe se eu devo a minha mãe ou meu pai? Não sei, quem te entregou a mim deve saber. Encontraste então tu mesmo, forasteiro? Não, meu senhor. Trouxe-me a mim outro pastor. Quem era ele? Podes identificá-lo? Era tido como servidor de Laio. Do antigo rei deste país, queres dizer? Exato. Era pastor do rei que mencionaste. Esse pastor ainda está vivo? Posso... Dirigindo aos anciões do coro. Sois do país. Deveis saber melhor que eu. Dirigindo-se aos mesmos. Algum de vós sabe quem é esse pastor? Algum de vós o viu no campo ou na cidade? Quem sabe? Eis o momento de aclarar-se tudo. Corifeu. Trata-se justamente, creio, do pastor que há pouco desejavas ver. Jocasta pode esclarecer como ninguém essa questão. Dirigindo-se a Jocasta, que acompanhava o diálogo com visível agitação. Imagine, né, gente? A Jocasta vendo a verdade, assim, né? No filme é bem evidente isso, né? No fim aparece um close no rosto dela, ela faz expressões, né? E no filme as expressões que ela faz, elas são expressões de parece assim, olha, que ela sempre soube de tudo, né? Mas bom. Pensas, mulher, que o homem que mandei buscar há pouco é o mencionado pelo forasteiro? A quem aludes? Como? Não penses mais nisso. Afasta da memória essas palavras fúteis. É essa história, né? A Jocasta tá nessa, assim, olha, deixa. Pra que se incomodar, né? Vamos deixar assim, né? Gente, vamos fazer um bingo. Isso aconteceu há tanto tempo atrás, gente. Vamos caçar algo mais animado, né? Deixa isso pra lá, deixa isso Gente, quieto. vamos ver uma pensar série. positivo. É. Vocês são tudo pessimistas, ficam falando das desgraças aí, gente. Vamos falar de coisa boa, vamos postar gatinho. Claro. Isso é sensacional, essa parte da Jocasta, porque é muito assim, é muito humano isso, né? Essa história. Assim, olha, não me interessa, deixa assim. Por que a gente vai mexer nessas coisas? Né? Deixa assim mesmo, né? Seria inadmissível que com tais indícios eu não trouxesse à luz agora a minha origem? Peço-te pelos deuses, se ainda te interessas por tua vida, livre-te dessas ideias. Já é demasiado minha própria angústia. Ah, não é tu, né? É a Jocasta. É a parte. Já é demasiada a minha própria angústia. Mesmo Isso falando sendo provado pro outro, que sou né? descendente da tripla geração de escravos, nem por isso, mulheres, há sofrer qualquer humilhação. E aqui o Édipo está no extremo da negação, né? Ele ainda está pensando assim, Tipo será que... assim, Hã? tá na cara, tá desenhado e ele não quer enxergar o desenho. Não, vamos saber, né? De repente, e aí que eu sou filho de escravo, né? Imagina se a Jocasta está preocupada se ele é filho de escravo. Né? Ele acha isso. É uma coisa bem de negação do masculino também. Não, é que nessa hora também, eu acho que, tipo, ia ser muito bom se eu fosse filho de escravo. Ele tá dando tudo para ser filho de escravo. Meu. Podia ser, não era? Nossa, ia ser muito Ele bom. tá dando com ele, faz de tudo para ser, olha, por que eu não sou filho de escravo? Vai lá, Jocasta. Nada me importa, escuta-me, por favor. Para. Folgado eu decifrarei este mistério, agora quero saber tudo. Move-me apenas, Édipo, teu interesse, e dou-te o mais conveniente dos conselhos. Admito, mas esse conselho me desgosta. Ah, infeliz, nunca jamais saibas quem és. Ninguém trará até aqui esse pastor. Um escravo sai correndo para procurar o pastor. Édipo dirige-se aos mensageiros e aos anciões
e aos anciãos do coro. Não vos preocupeis com a senhora, orgulha-se de seus antepassados nobres e opulentos. Ai de mim, infeliz. Eis o nome que hoje mereces. Nunca mais ouvirás outro. Jocasta retira-se precipitadamente em direção ao palácio. Por que tua mulher se retirou, Senhor, arrebatada por um desespero insano? Não seja seu silêncio aceno de desgraças. E rompo o que tiver de vir. Minha origem, humilde como for, insisto em conhecê-la. Ela, vaidosa, como são sempre as mulheres. Vocês têm a vergonha da minha ascendência obscura, mas eu sinto orgulho de ser filho da sorte, filho da fortuna, né? Fortuna é uma divindade. Benfazeja, e isso não me ofende. Eis minha mãe. Nessa existência já provei o anonimato, e agora vivo em culminâncias. Eis minha origem. Nada poderá mudá-la. Há razões para deixar de esclarecê-la. Se minha inspiração é verdadeira e tenho a mente alerta neste instante, não, Citeron, não, pelo Olimpo Santo não deixarás de ver no plenilúnio nossa homenagem por haver sido o abrigo e o sustento do rei Édipo entregue aos teus cuidados maternais. Iremos festejar-te e dançaremos no chão que alimentou nosso Senhor. Sê-nos propício, Febo protetor. Quem te gerou, meu filho, e te criou entre as donzelas de anos incontáveis, após haver se unido a Pan, teu pai, errante nas montanhas ou depois de um amoroso amplexo de Lóxias? Ele ama todas as planuras rústicas. Hermes também, que reina no Sileno, onde o divino Baco é morador nos altos montes, te acolheu um dia, rebento de uma ninfa do Helicon, seu entretenimento preferido. Essa distância se aproximou do pastor de Laio, de serviçais de Édipo. Se é lícito conjecturar, anciãos tebanos, sobre um mortal que vejo pela vez primeira, eis o pastor cuja presença desejávamos. Sua velhice extrema o assemelha muito a este mensageiro, além de outros indícios. Creio reconhecer em seus acompanhantes os serviçais que, amando o meu, foram buscá-lo. Mas tu, que anteriormente viste esse pastor, por certo tens opinião melhor a dar. Posso reconhecê-lo se queres saber. Ele servia a Laio e lhe era mais fiel como pastor que todos os demais campônios. Dize-me agora, forasteiro de Corinto, é este mesmo o homem de quem nos falaste? Mensageiro. É ele. Aqui o tens diante dos teus olhos. Dirigindo-se ao pastor recém-chegado. Olha-me bem, ancião, responde a umas perguntas que te farei. Serviste antigamente a Laio? Eu posso ser o pastor. Vai, pastor. Eu era seu escravo. Ele não me comprou. Desde pequeno fui criado em casa dele. Como vivias? Que fazias para Laio? Segui durante toda a vida seus rebanhos. Em que lugares demoravas por mais tempo? No Citeron, às vezes, outras vezes perto. Podes dizer se te recordas deste homem? Para o mensageiro, né? Qual era o seu ofício? Mostra-me o tal homem. É este aqui, já encontraste alguma vez? Não posso responder de súbito, não me lembro. Não é surpreendente sua hesitação. Ele esqueceu. Mas vou reavivar depressa sua memória. É certo que nos conhecemos no Monte Citeron. Seu rebanho era duplo e o meu era um só. Éramos vizinhos. Durou 3 anos essa nossa convivência, da primavera até o outono. Vindo o inverno, eu regressava com o rebanho aos meus estábulos e ele trazia muitas reses ao rei Laio, aos seus currais. Não era assim? Agora lembra? É, bem, verdade. Mas passaram tantos anos. Vamos adiante.
Lembras-te de que me deste uma criança um dia para eu tratar como se fosse um filho meu? Ou esqueceste? Não ouvi bem. Qual a razão dessa pergunta? Indicando a Édipo. Aqui está a frágil criancinha, amigo. Queres a tua perdição? Não calarás? Não deves irritar-te, ancião. Tuas palavras, não as deste estrangeiro, podem agastar-nos. Que falta cometi, meu amo generoso? Não respondeste à indagação sobre a criança. Esse homem fala sem saber, perde seu tempo. Preferes responder por bem ou constrangido? Não deves maltratar um velho, tenha piedade. Não vamos amarrar-lhe logo as mãos às costas? Sou mesmo um desgraçado, qual a tua dúvida? Levaste-lhe a criança a que ele se refere? Pastor? Ah, estava procurando. Levei. Ah, por que não morri naquele dia? É o que te espera agora, se silenciares. Será pior ainda se eu falar, senhor. Estás emaranhando-te em rodeios vãos. Não, meu senhor, entreguei-lhe o recém-nascido. De quem o recebeste? Ele era teu ou de outrem? Não era meu, recebi-o das mãos de alguém. Das mãos de gente desta terra? De que casa? Não, pelos deuses, rei, não me interrogues mais. Serás um homem morto se não responderes. Ele nascera no palácio do rei Laio. Simples escravo ou então filho do próprio rei? Quanta tristeza, é doloroso de falar. Mais doloroso de escutar, mas não te negues. Seria filho dele, mas tua mulher, que deve estar lá dentro, sabe muito bem a origem da criança e pode esclarecer-nos. Foi ela mesma portadora da criança? Sim, meu senhor, foi Jocasta com suas próprias mãos. Teria ela agido desse modo? Mandou-me exterminar a tenra criança. Sendo ela a própria mãe, não te parece incrível? Tinha receios de uns oráculos funestos. E quais seriam os oráculos, tu sabes? Diziam que o menino mataria o pai. Indicando o mensageiro. Por que deste o recém-nascido a este ancião? Por piedade, meu senhor, pensei então que ele o conduziria a um lugar distante de onde era originário. Para o nosso mal, ele salvou-lhe a vida. Se és quem ele diz, julgo-te o mais infortunado dos mortais. Ai de mim, ai de mim. As dúvidas desfazem-se. Ah, luz do sol. Queiram os deuses que esta seja a derradeira vez que te contemplo. Hoje tornou-se claro a todos que eu não poderia nascer de quem nasci, nem viver com quem vivo, e mais ainda, assassinei quem não devia. Sai correndo, direção ao palácio. O mensageiro sai por um lado, o pastor por outro. Pois, né, gente? Ouro, lento Vossa, e triste. vossa existência, frágeis mortais, é aos meus olhos menos que nada. Felicidade só conheceis imaginada. Vossa ilusão logo é seguida pela decidida. Com teu destino por paradigma, desventurado, mísero Édipo, julgo impossível que nesta vida qualquer dos homens seja feliz. Ele atirava flechas mais longe que os outros homens e conquistou, assim pensava Zeus poderoso, incomparável felicidade. Fez mais ainda, pois conseguiu Matar a Virgem Misteriosa? Opa, que tá pra mim tá que lendo o eu meu tô aqui? falando. Lendo do... Ah, tá. Fez mais ainda, pois conseguiu matar a Virgem Misteriosa de garras curvas e enigmas bárbaros. Quando ele veio de longes terras, sua presença foi para nós aqui em Tebas um baluarte. Graças a ele sobrevivemos. Desde esse tempo, Édipo heróico, nós te chamamos de nosso rei e nos curvamos diante de ti, Senhor Supremo da grande Tebas. E existe hoje qualquer mortal cuja desdita seja maior? Quem foi ferido por um flagelo e um sofrimento mais violentos? Quem teve a vida tão transtornada? Édipo ilustre, muito querido, tu és o filho que atravessou a mesma porta por onde antes teu pai entrara, nela te abrigas, num matrimônio jamais pensado.
puderam, rei meu senhor, as sementeiras do rei teu pai dar-te acolhida, silenciosas por tanto tempo? Como infeliz! O tempo eterno que tudo vê mostrou um dia, malgrado teu, as tuas núpcias abomináveis, que já duravam de longa data e te fizeram pai com a mulher de quem és filho, com tua mãe. Filho de Laio, prover aos céus que estes meus olhos nunca, jamais te houvessem visto. Ah, porque viram? Gemo e soluço, dos lábios meus só saem gritos, gritos de dor. E todavia, graças a ti, foi-nos possível cerrar os olhos, aliviados e respirar tranquilamente por muito tempo. Entra um criado vindo do palácio com uma expressão de assombro. Varões ilustres desta terra, sempre honrados, que fatos ouvires, que dores sentireis, que luto vos aguarda como cidadãos. Ainda fiéis a gente e a casa dos labidácidas, nem mesmo as águas do Istro e do Fazes juntas, agora purificariam esta casa. Tão grandes são os males que ela hoje encobre. Logo, ela vai expor à luz outras desgraças, conscientes desta vez e não involuntárias. Os sofrimentos são ainda maiores quando o autor e vítima são uma só pessoa. Orifeu. Gemíamos sentidamente pelos fatos já conhecidos. Vais contar-nos novos males? Direi depressa e ouvireis também depressa. Jocasta não existe mais, nossa rainha. Ah, infeliz Jocasta! E como foi a morte? Com as próprias mãos, ela deu fim à existência. Talvez fosse melhor poupar-vos dos detalhes mais dolorosos, pois os fatos lastimáveis não se desenrolaram em vossa presença. Contudo, sabereis o que sofreu Jocasta, até onde eu pude forçar minha memória. Quando a infeliz transpôs a porta do seu quarto, lançou-se como louca ao leito nupcial. Com as duas mãos ela arrancava seus cabelos. Depois fechou as portas violentamente, chamando aos gritos Laio, há tanto tempo morto, gritando pelo filho que trouxera ao mundo para matar o pai e que a destinaria a ser a mãe de filhos de seu próprio filho, se merecessem esse nome. Lamentava-se no leito mesmo onde ela havia dado à luz, dizia a infeliz em dupla geração, aquele esposo dito de seu próprio esposo e os outros filhos tidos de seu próprio filho. Como em seguida ela morreu, não sei contar. Aos gritos, Édipo acorreu, mas também ele não pôde presenciar a morte da rainha. Os nossos olhos não se despregavam dele, correndo como um louco em todos os sentidos. Pedindo em altos brados que um de nós lhe desse logo um punhal, gritando-nos que lhe disséssemos onde se achava sua esposa. Esposa não, mas a mulher de cujo seio maternal saíram ele próprio e todos os seus filhos. Em seu furor, não sei que Deus fê-lo encontrá-la. Não foi nenhum de nós que estávamos por perto. Então, depois de dar um grito horripilante, como se alguém o conduzisse, ele atirou-se de encontro à dupla porta, fez girar os gonzos e se precipitou no interior da alcova. Pudemos ver, pendente de uma corda, a esposa, o lado retorcido ainda estrangulava. Ao contemplar o quadro, entre urros horrorosos, e desditoso rei desfez depressa o laço que a suspendia. A infeliz caiu por terra. Vimos então coisas terríveis. De repente, o rei tirou das roupas dela uns broches de ouro que as adornavam. Segurou-os firmemente e, sem vacilação, furou os próprios olhos, gritando que eles não seriam testemunhas nem de seus infortúnios, nem de seus pecados. Nas sombras em que viverei, de agora em diante, dizia ele, já não reconhecereis aqueles que não quero mais reconhecer. Vociferando alucinado, ainda erguia as pálpebras e desferia novos golpes. O sangue que descia em jatos de seus olhos molhava toda a sua face até a barba.
Não eram simples gotas, mas uma torrente sanguinolenta, chuva em jorros incessantes. São ele e ela os causadores desses males, e os infortúnios do marido e da mulher estão inseparavelmente entrelaçados. Ambos provaram antes a felicidade, herança antiga. Hoje lhes resta só gemidos, vergonha, maldição e morte, ou, em resumo, todos os males, todos, sem faltar um só. Corifeu? Corifeu? E agora o desditoso rei está mais calmo? Eles braveja e manda que abram o palácio e mostrem aos tebanos logo o parricida, o filho cuja mãe não posso repetir, suas sacrilégios, e afirma que não ficará neste palácio, vítima das maldições por ele mesmo proferidas. Deveremos dar-lhe apoio, dar-lhe um guia, pois seu mal é muito grande para que ele o sofra só. Logo ele vai aparecer, as portas abrem-se, vereis um espetáculo que excitaria piedade até no inimigo sem entranhas. Ah, sofrimento horrível para os olhos, o mais horrível de todos que vi. Ah, que loucura, infortunado Édipo tombou neste tombo sobre ti? Que divindade consumou agora teu trágico destino inelutável, protestando-te com males que ultrapassam a intensidade máxima da dor? Ah, como és infeliz! Faltam-me forças para encarar-te, e eu desejava tanto fazer indagações, ouvir-te, olhar-te. É muito forte a sensação de horror que teu aspecto lastimável causa. Ai de mim, como sou infeliz. Aonde vou? Aonde vou? Aqui, né? Em que ares minha voz se ouvirá? Ah, destino! Em que negros abismos me lanças? Num turbilhão de imensa dor, insuportável até na descrição, até a simples vista. Que negra de trevas, odiosa, que tombaste do céu sobre mim, indizível, irremediável, que não posso evitar. Infeliz, infeliz outra vez. Com que ponta aguçada me ferem o aguilhão deste meu sofrimento e a lembrança de minhas desgraças? É natural que se teus males crescem tanto, os teus gemidos também sejam redobrados, pois pesam-te nos ombros redobradas penas. Ah, amigo, és o único amigo que me resta, pois ainda te ocupas deste cego que me transformei. Ai de mim, sei que estás muito perto, mergulhado na noite. Eu ainda reconheço-te a voz, companheiro. Terríveis autos praticaste. Como ousaste cegar teus próprios olhos? Qual das divindades deu-te coragem para ir a tais extremos? Foi Apolo. Foi sim, meu amigo. Foi Apolo o autor de meus males terríveis. Foi ele. Mas fui eu quem vazou meus olhos. Mais ninguém. Fui eu mesmo o infeliz. Para que serviriam meus olhos quando nada me resta de bom para ver? Para que serviriam? Nada dizes além da verdade. Deveria de olhar ou amar? Que palavras ainda ouviria com prazer, meus amigos? Nenhuma. Só me resta pedir-vos: levai-me para longe daqui sem demora. Eu vos peço, levai, meus amigos, o maldito, motivo do horror, odiado por deuses e homens. Quantos motivos tens para lamentações? São grandes os teus males e ainda sofres mais por teres a noção de sua enormidade. Ah, se eu jamais te houvesse conhecido, Édipo! Por que vive esse homem que outrora num recanto deserto livrou os meus pés das amarras atrozes e salvou-me da morte somente para ser infeliz como sou? Se eu tivesse morrido mais cedo, não teria um motivo odioso de aflição, seria motivo odioso de aflição para meus companheiros, para mim nesta hora. Essa também é minha opinião sincera. Jamais eu seria assassino de meu pai e não desposaria a mulher que me pôs nesse mundo. Mas os deuses desprezam-me agora, por ser filho de seres impuros, e porque fecundei, miserável, as entranhas de onde saí. Se há desgraça pior que a desgraça, ela veio atingir-me, a mim, Édipo. Não sei como justificar tua atitude. Talvez fosse melhor morrer que viver cego.
Não tentes demonstrar que eu poderia agir talvez de outra maneira, com maior acerto. Não quero teus conselhos. Como encararia meu pai no outro mundo, ou minha mãe, infeliz, depois de contra ambos perpetrar tais crimes, que nem se me enforcassem, eu os pagaria? Teria eu algum prazer vendo o semblante dos pobres filhos meus, nascidos como foram? Não, certamente já não poderia vê-los, nem a minha cidade, nem em seus baluartes, nem as imagens sacrossantas de seus deuses. Eu, o mais infeliz entre os desventurados, após haver vivido em Tebas, a existência mais gloriosa e bela, eu mesmo me proibi de continuar a usufruí-la, a ordenar que todos repelissem o maldito ser, impuro para os deuses, da raça de Laio. Depois de ter conhecimento dessa mácula que pesa sobre mim, eu poderia ver meu povo sem baixar os olhos? Não. E mais, se houvesse ainda um meio de impedir os sons de me chegarem aos ouvidos, eu teria privado meu sofrido corpo da audição, a fim de nada mais ouvir e nada ver. Pois é um alívio ter o espírito sensível, causa de tantos males, amigos. Ah, Citero, por que tu me acolheste um dia? Por que não me mataste? Assim eu não teria jamais mostrado aos homens todos quem eu sou. Ah, Pólibo e Corinto. Me perdi aqui. Ah, palácio antigo que já chamei de casa de meus pais. Todos maculam hoje aquele que vos parecia outrora bom e tantos males ocultava. Pois hoje sou um criminoso, um ser gerado por criminosos, como todos podem ver. Ah, tripla encruzilhada, vales sombreados, florestas de carvalhos, ásperos caminhos, vós que bebestes o meu sangue, derramado por minhas próprias mãos, o sangue de meu pai. Ainda tendes a lembrança desses crimes com que vos conspurquei? Pois outros cometi depois. Ai, Meneu, deste minha existência, e como se isso não bastasse, ainda fizeste a mesma sementeira germinar de novo. Mostraste ao mundo um pai-irmão dos próprios filhos. Isso o Quiné depois ele vai juntar nessa palavra pai-irmão, né? Filhos irmãos do próprio pai, esposa e mãe de um mesmo homem, as torpezas mais terríveis que alguém consiga imaginar. Mostraste-as todas. Mas vamos logo, pois não se deve falar do que é indecoroso de fazer. Levai-me. Depressa, amigos. Ocultai-me sem demora, longe daqui, bem longe, não importa onde. Matai-me ou atirai-me ao mar em outro lugar, em um lugar onde jamais seria possível encontrar-me. Aproximai-vos e não tenhais nojo, amigos, de pôr as vossas mãos em mim. Um miserável, crede-me, nada receeis. Meu infortúnio é tanto que somente eu e mais ninguém serei capaz de suportá-lo nessa vida. Bom, eu acho que é legal a gente parar por aqui, gente, porque daí leu até o fim, todo mundo já leu, eu acho, essa parte, né? Depois, diálogo com Creonte e tal. E aí, no próximo encontro, a gente vai dar uma olhada, como eu tinha proposto, né, nas coisas que o Quiné acrescentou aqui nessa peça, né? Que tem a carta, né? Escrita do Édipo para o Freud, o monólogo do Laio, que antecede, né, a tragédia, a questão do enigma da esfinge e tem um monólogo acrescentado da Jocasta, da Eucaste, né? E dá uma olhada aqui, depois o Quiné escreve o Édipo ao pé da letra, onde ele vai analisar a peça com mais detalhes. Né? Daí a gente pode dar uma olhada nesse material e o pessoal vê assim, o que achou, o que leu de interessante, né? Que a gente pode extrair do pensamento do Quiné, mais um pouco da origem da tragédia, também do nascimento da tragédia, né? Do Nietzsche, que ele vai falar algumas coisas ali também sobre o Édipo. E aí a gente deixa o encontro da semana que vem para a gente fazer um debate sobre isso, né? Daqui 15 dias. Daqui 15 daqui dias 15 aqui. Dias. Semana que vem, daqui a 15 dias. Foi justamente o que eu disse. Na semana que vem a gente tem do sábado. É porque eu e o Fábio não para, né? Toda semana mesmo. Nossa. Toda semana tem. Daí a gente vai buscando, né, coisas que na internet também, né, que a gente achar de textos. Agora a gente já tem várias coisas que a gente pensou, né? Agora vamos trazer aqui as brincadeiras que o Quiné faz, né? Por exemplo, que ele fala de ao pé da letra.
né? Por que ele chama esse título de Ao Pé da Letra? Tem a ver com os pés do Édipo e tudo mais, né? E os outros elementos que ele acrescenta nesse livrinho aqui, né? Até outros textos que tem depois, né? Que vão falando. Então a gente vai juntar tudo e vai fazer um debate, né? Sobre essas leituras. Pessoal, não esquece de marcar a presença ali no formulário que eu passei, tá? No chat, fazendo favor. E aí A hora que depois você passou, eu já respondi, Fabi. Eu sei, mas tem gente que não fica olhando o chat, né? Pode ser que só veja agora. Eu E não aí vou semana passar que lá no vem, grupo. né, no Não. próximo encontro a gente talvez encerre o Édipo e aí no outro, de repente, dá uma chegadinha no Hamlet. Que é bem mais longo e tal, né? Então talvez a gente vá direto ao assunto. Em vez de ler todo, assim, né? Um pouco mais complexo. Certo, gente? Valeu. Zoeli é Óidipus, O Óidipus, Filhos de Laios. filho de Laio, do Quinê. Esse daqui tem lá no Drive, porque eu fiz o PDF. Agora, esse daí eu não comprei. Mas tem o PDF, não tem? Não tem, eu não achei desse. Mas eu acho que eu vou adquiri-lo também. Eu tô muito... Mas eu... E o Nascimento da Tragédia, né? Do Nietzsche. Acho que é legal ver falar um pouco sobre isso também. Tá no Drive, tá? Esse texto aí do Nietzsche também tá no Drive. Beleza, gente? Certo, people? Então tá, né? Que a força esteja com vocês. Até o próximo encontro. Até. Tchau, muito obrigada. Tchau, gente. Tchau, boa noite. Boa noite.